Sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Nos últimos tempos, nós temos assistido a um ressurgimento da importância da relação terapêutica, da aliança terapêutica em processos de psicoterapia. Eu digo ressurgimento porque isto são processos, ou melhor, partes de processo que, de uma maneira geral, têm tido importância, mas que de alguma forma terapeutas em formação ou mesmo terapeutas que formam outras pessoas tendem a passar um pouco por cima, mesmo que os aspectos da relação terapêutica e da aliança sejam inerentes a todos os modelos e a todos os processos de psicoterapia. No entanto, é quase expectável que a pessoa, o terapeuta, deva realizar movimentos e proporcionar um ambiente ao qual a relação se possa estabelecer. Isso é quase certo e sabido, ou algo que é muito inerente, que é o pressuposto acontecer. No entanto, não existe, se calhar, treino suficiente ou uma incidência suficiente nas questões teóricas e práticas da relação terapêutica ou da aliança terapêutica como deveria haver. Por outro lado, nestes últimos tempos, temos assistido a um ressurgimento da importância da relação terapêutica, da aliança terapêutica. Aliás, eu iria tão longe a dizer que neste momento existe, por parte de algumas pessoas e de algumas orientações teóricas, muito mais incidência em aspectos da relação do que propriamente outros aspectos também inerentes ao processo terapêutico, como outras variáveis ou até mesmo questões técnicas. Para algumas pessoas agora é investimento na relação, é só relação e isso é de facto um maior preditor da eficácia num processo em psicoterapia. Porquê é que, no meu entender, isto está a acontecer desta forma? Bom, porque se nós consultarmos a literatura de investigação em psicoterapia, nós constatamos que ao longo dos anos, especialmente para os investigadores que incidem na investigação da abordagem dos fatores comuns, temos assistido a demonstrações gráficas de variáveis ou de aspectos do processo terapêutico que têm eficácia preditora ou que têm alguma eficácia preditora do sucesso da intervenção, aspectos transversais a todos os modelos ou a todos os modelos de psicoterapia, e cada uma dessas valências tem uma percentagem diferente. Uns têm uma percentagem superior, outros têm uma percentagem inferior. E geralmente essa representação é dada sob o ponto de vista ou de gráficos de barras ou gráficos circulares, em inglês chama-se pie charts, ou gráficos de Tarte, em que são gráficos circulares e divididos em fatias. Cada fatia representa uma determinada percentagem. E umas fatias têm uma percentagem maior do que as outras. E assim se tem feito esta investigação e assim se tem demonstrado os resultados desta investigação. E desde os anos 80, no mínimo até agora, autores como Michael Lambert, como Jordan Norcross, como Bruce Wampold, etc., têm de facto demonstrado esses resultados dessa forma, e geralmente a evidência é que determinados aspectos do processo terapêutico têm uma percentagem muito menor, como características do terapeuta, como técnicas, como orientação teórica e, portanto, variáveis, características do cliente
variáveis que nós não conseguimos ainda explicar e a relação terapêutica e também a aliança terapêutica têm percentagens muito maiores. Então, o que é que muitos investigadores, muitos clínicos, então ponderam? Bom, se estas partes são demonstradas pela investigação como sendo mais eficazes, então se calhar, diríamos nós, na parte de formação de terapeutas, vamos investir mais nestas partes. Porque se elas são preditoras, então vamos utilizar mais estas partes. Porquê é que isto é um erro? A meu ver. Bom, primeiro, pela questão de como muitos destes resultados são apurados. A maior parte da investigação que é feita no campo dos processos de mudança em psicoterapia é feita utilizando metodologias de investigação quantitativas. Bom, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os dados são recolhidos via o preenchimento de escalas, questionários que são construídos tendo em conta uma determinada teoria, um determinado modelo e que esses questionários vão avaliar aspectos dessa teoria, desse modelo, escalas, subescalas, dimensões, e isso é passado geralmente a terapeutas ou a clientes, ou então a terapeutas e clientes, e é um preenchimento de uma série de questões num tipo de escala que é chamada escala de Likert, que geralmente é de pontuação. Vamos imaginar 0 a 5 e cada número corresponde a uma determinada ponderação, em que geralmente 0 não concordo ou discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E no meio, obviamente, tem-se estas pequenas dimensões, ou as diferentes dimensões. E é assim que isto se avalia. Depois, os resultados são trabalhados em programas estatísticos apropriados e aí temos os resultados. Qual é que é o problema desta metodologia? Embora bastante valiosa, embora bastante adequada e até bastante útil para nós encontrarmos resultados com alguma facilidade e também com uma maior brevidade do tempo, dependem da percepção subjetiva de cada um dos intervenientes. Ou seja, eu leio as questões, eu penso nelas, segundo a minha percepção, segundo as minhas atitudes, as minhas crenças subjetivas e emito uma opinião. Sendo que esta opinião não é de todo, poderá não ser de todo semelhante à do terapeuta, assim como o do terapeuta não é da minha, e então temos aqui uma discrepância do processo. E depois pensamos, quem é que tem razão? Quem é que é mais útil? Quem é que vale mais? A grande limitação da investigação quantitativa é que ela analisa o processo numa dimensão macro, vamos chamar assim. E isto é uma limitação que muitos dos investigadores na área da psicoterapia têm apontado. Qual é que é a solução? Ou como é que isto se contorna? Utilizando metodologias qualitativas, ou seja, análise momento a momento de conteúdos, de movimentos, de marcadores que acontecem durante sessões, durante o processo terapêutico, o que permite analisar de diferentes áreas. Acaba por ser uma construção mais rica ou, digamos, vai complementar ainda melhor a investigação quantitativa. Isto é uma questão. Outro problema destes dados é que, ao estarmos a fazer uma descrição gráfica
das diferentes valências, os investigadores e os clínicos têm a tendência para interpretar estes resultados como se eles fossem díspares. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu estou a ver isto em fatias, portanto, estou a ver a questão de uma forma separada sempre que uma fatia é superior à outra. Qual é que é o problema? As pessoas podem se esquecer ou podem não perceber que isto faz tudo parte do mesmo processo e que está tudo interligado. Embora algumas percentagens ou algumas das variáveis possam explicar mais do que outras, a verdade é que isto faz tudo parte do mesmo processo. É difícil de dissociar isto tudo na prática clínica. Porque é que isto aparece dissociado ou mais dissociado na parte de investigação? Ora, porque os investigadores não podem investigar ou não conseguem investigar todas as pequenas nuances de um processo. Pelo menos tudo ao mesmo tempo. Não é possível. Portanto, os investigadores escolhem variáveis e incidem sobre variáveis. Essas variáveis surgem a partir da literatura, surgem a partir de questões de investigação, surgem através de perguntas que são colocadas. E é sobre essas variáveis que as investigações se incidem. Nós, em investigação, tendemos a isolar as variáveis. Na prática clínica, tudo acontece em simultâneo e tudo se interliga. Tudo se associa. Daí que, de um determinado ponto de vista, se vocês pensarem, uma técnica, ou seja, fazer um exercício de relaxamento com alguém a dada altura, pode muito bem ser um movimento relacional. Fazer uma técnica experiencial com uma pessoa pode aumentar a qualidade da relação terapêutica e, sobretudo, da aliança terapêutica. Portanto, não é só abrir as mãos e vamos relacionar-nos com as pessoas. Até porque, e este é outro ponto também muito importante, quando nós pensamos em relação terapêutica ou de aliança terapêutica, também estamos a pensar não só em variáveis relacionais, mas que tem que haver aqui algum movimento específico para que elas aconteçam. Embora estes construtos sejam bidirecionais ou bipessoais, que acontecem na interação entre terapeuta e cliente, o terapeuta pode, e em algum sentido é melhor que faça, movimentos relacionais. E alguns desses movimentos relacionais tendem a ser movimentos técnicos. Vamos pegar num exemplo de uma variável que é a empatia. Uma variável muito importante e preditora para a eficácia, para o sucesso e para um bom estabelecimento de uma relação terapêutica, de uma aliança terapêutica. Sim, senhor. A empatia tem dois componentes, componente cognitiva, componente emocional. Certo. Eu sou empático, portanto, algo em mim me ressoa em termos da minha empatia. E depois o que é que eu faço com isso? Bom, depois eu faço uma devolução no sentido de que a pessoa compreenda, perceba que eu entendo o sofrimento dela, que o sofrimento dela faz sentido, é validado, mas mais do que isto, alguns movimentos de devolução empática são realizados para aumentar a expansão do conteúdo, de consciência. Ou seja, não é suficiente em alguns momentos
Apenas nós mostrarmos que estamos aqui a compreender, queremos expandir isso. Queremos dar um prolongamento, focar mais. Para esse tipo de devoluções empáticas, são necessárias condições técnicas. Não se fazem do nada. Tem uma forma específica de se fazer. Isso é técnico. Isso é treinado. E se vocês virem alguns modelos de psicoterapia mais experienciais, como por exemplo a terapia focada nas emoções, vocês veem um enorme conjunto de tipos de devoluções empáticas, grupos de devoluções empáticas, cada uma tem um propósito. Isso é treinado. Isso é técnica, meus amigos. Portanto, eu estou a realizar um movimento técnico com o objetivo também de solidificar, de crescer, de desenvolver a relação, de eu me relacionar ainda mais com a pessoa. Portanto, isto não é dissociativo. Isto é associativo. Técnica é importante no sentido em que algumas das devoluções, alguns dos aspectos relacionais que o terapeuta faz, também têm estes aspectos que são ponderados, são pensados, são executados. Finalmente, o melhor exemplo que eu então posso dar, que passa para além do aspecto da relação terapêutica, que é focado nas rupturas e reparações na aliança terapêutica, um modelo, uma forma de conceptualizar a aliança inicialmente proposta por Safran, Muren, Eubanks e restantes colegas. Se vocês prestarem atenção a essa forma de trabalhar, vocês reparam que é uma forma, para além de experiencial, para além de muito relacional, também é uma forma técnica. Porquê? Porque, segundo essa perspectiva, rupturas na aliança são expectáveis. O papel do terapeuta aqui, nesse pressuposto, é saber identificar rupturas e realizar movimentos adequados para proceder à reparação. Ora, não sei se já chegaram a essa conclusão. Para que alguns terapeutas consigam identificar e reparar essas rupturas, necessitam de conhecimentos técnicos. E sem dúvida que os movimentos de reparação não são apenas movimentos, são movimentos técnicos. Movimentos técnico-relacionais, mas não deixam de ser técnicos. Já para não falar de que, se pensarmos nos construtos teóricos da relação terapêutica e da aliança terapêutica, esses construtos teóricos têm várias partes. Exemplo, se nós pensarmos nas conceptualizações teóricas de relação terapêutica de Grinson e Gelsow, relação terapêutica tem 3 partes, constituída por 3 partes. Transferência contra transferência, aliança terapêutica e relação real. Qualquer destas partes, extremamente importantes, têm componentes que também são técnicas. Por exemplo, questões transferenciais e contratransferenciais que ocorrem em todos os processos. Eu sei que, e de todas as orientações teóricas, eu sei que os meus caríssimos colegas psicanalistas clássicos vão ficar muito chateados com esta minha afirmação. E eu sei que os meus colegas cognitivo-comportamentais clássicos também vão ficar muito chateados com esta minha afirmação. Isto é estou a ser herege, quer dizer, afirmar que isto acontece em todos. Estou a cometer aqui um pecado.
Mas porquê é que eu digo isto? E porquê é que outros autores dizem isto? Porque isto são processos, mesmo vindos de uma gênese psicanalítica, são processos que ocorrem em relação. São processos relacionais. Ora, se eles são processos relacionais e se todos os modelos de psicoterapia ocorrem dentro de uma relação, então eles também acontecem. Qual é que é a diferença? Enquanto que nas abordagens psicanalíticas, nas psicoterapias psicodinâmicas, os terapeutas, os analistas são treinados para dar importância e fazer movimentos sobre esses processos, noutros modelos de psicoterapia isso não é tão relevante, ou pelo menos não é dada tanta relevância. O que faz com que terapeutas de outras orientações possam não incidir a sua intervenção sobre esses processos ou simplesmente não os conseguirem identificar porque estão para além ou porque não estão dentro da teoria psicanalítica e desse treino. Portanto, estes são processos que ocorrem na relação. Questões técnicas, mais uma vez. Já para não falar que a interligação entre estes aspectos, entre estas partes tripartidas da relação terapêutica, ocorrem também em relação. Portanto, isto é um ciclo, não é primeiro transferência contra transferência, depois a aliança terapêutica e depois a relação real. Elas interligam-se e também elas próprias dependem de movimentos técnicos e de outros movimentos da característica do paciente e das características também do terapeuta. E pegando na aliança terapêutica, vamos ver então um dos modelos mais conhecidos e investigados, que é o modelo de Borden. Segundo Borden, a aliança terapêutica tem 3 componentes: laço, objetivos, tarefas. Enquanto que o laço claramente é a parte mais relacional, a questão dos objetivos e, sobretudo, as tarefas tem mais para além do relacional. Tarefas, para quem não sabe, são aquilo que é proposto, técnicas, portanto, ou exercícios que fazem com que o cliente possa atingir, trabalhar nos objetivos aos quais ele se propôs, ou que foram negociados entre ele e o terapeuta. Portanto, se vocês quiserem pensar numa dinâmica experiencial ou cognitiva ou comportamental, tarefas podem ser, por exemplo, metodologias de relaxamento, tarefa de cadeiras, exposição ao vivo, estruturação cognitiva, etc. São técnicas, neste caso, são tarefas que a pessoa realiza juntamente com o terapeuta, no sentido em que o terapeuta guia, educa, gera, auxilia estes processos. São tarefas feitas em conjunto que têm como objetivo a concretização dos objetivos propostos pelo cliente, ou que foram negociados cliente-terapeuta. Portanto, também são movimentos técnicos. E depois também há outras coisas que importam. Por exemplo, características do terapeuta, características do cliente. Há terapeutas que, devido ao seu treino, experiência ou até mesmo questões pessoais, conseguem conter muito melhor clientes que venham com queixas, preencherem critérios de depressão, ansiedade ou fobias, do que, por exemplo, clientes que venham com perturbações da personalidade ou psicoses ou perturbações bipolares.
ou até perturbações, distúrbios alimentares. Há terapeutas que, pelas suas características ou por uma questão de treino, enquadram-se muito melhor no trabalho com crianças do que com o trabalho com adultos ou mesmo até com o trabalho com idosos. Eu tenho vários colegas meus terapeutas que se focaram exclusivamente no trabalho com crianças e que não se veem a trabalhar com adultos. São as suas características. Por outro lado, também tenho colegas meus que são pais, têm filhos, os filhos aparentemente são criaturas bastante saudáveis e que eles focam-se no seu trabalho com adultos. Por uma questão de escolha ou por uma questão das suas características, decidem não investir a sua formação e tempo no trabalho com crianças. Portanto, todos estes aspectos interferem. Os processos terapêuticos são isso mesmo. Processos, conjuntos de variáveis que fluem ao longo do tempo. Nenhuma destas variáveis é estável. Elas evoluem, têm uma evolução consoante o tempo e, portanto, dissociar estes aspectos é perigoso, a meu ver, ou é extremamente redundante, já que os terapeutas devem ter uma visão integrada de que todos estes aspectos são importantes. Alguns destes aspectos, se calhar, merecem uma atenção porque podem ser relevantes ou, pelo menos, podem ser plataformas mais eficazes para suportar outras variáveis. Para mim e para alguns colegas, dissociar estes elementos não faz sentido. Portanto, para todas as pessoas que neste momento estão numa de sobrevalorizar a relação terapêutica e a aliança terapêutica, o que eu diria é: pensem numa formação integrada, equilibrada. Sim, prestem atenção a estes pormenores, sem desvalorizar as outras variáveis só porque não têm uma percentagem tão elevada. Porque eu continuo a ser da opinião que determinados contextos e determinados quadros exigem, por exemplo, um treino, uma formação especializada. Uma formação técnica especializada. E aí a componente técnica, essa percentagem é importante. Isto é como isto, utilizando este exemplo, alguém vê na literatura e repara que as abordagens, ou neste que hoje em dia já é chamada psicoterapia EMDR, é uma componente de excelência na intervenção para a ansiedade e sobretudo para a perturbação de stress pós-traumático. Ora, por mais relacional que eu seja, se eu quero utilizar princípios de MDR e se eu entendo que se isto se adequa às características da pessoa e até mesmo se a pessoa me pode pedir, então a lógica diria para eu ter formação em MDR. Porque utilizar estas técnicas só lendo a partir de livros não dá bom resultado. Estas são as minhas considerações. Eu sei que este vídeo já foi um pouco longo, no entanto, eu acho que foi importante eu dizer isso. É importante, se calhar, algum esclarecimento. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, partilhem este vídeo. Quanto a mim, despeço-me, desejando a todos uns bons dias, em saúde, em proteção. Fiquem bem e até um próximo vídeo.